Olá, queridos amigos. Hoje queria falar sobre projeto, sobre inovação. Até que ponto eu posso dizer este esquema é meu? Eu inovei. Até que ponto posso afirmar que não existe outro esquema igual, que não existiu outra pessoa a fazer precisamente o mesmo? Existe uma grande diferença entre pegar um esquema e alterar os componentes e andar no simulador a fazer iterações até melhorar um bocadinho a THD ou o seu rate ou a largura de banda, seja o que for, e perceber a verdadeira função de cada um dos componentes e tentar otimizar o amplificador. Ok? Queria falar um pouco sobre isso. Bom, eu tenho aqui, vou só fazer aqui um pequeno resumo do que vou falar. Portanto, tenho também algumas contas, nomeadamente relacionadas com esta resistência aqui do VAS, só para mostrar que os critérios de projeto, não basta andar aqui a trocar a resistência e a ver o que é que dá no simulador. Se nós soubermos fazer as contas, podemos logo ter uma noção daquilo que realmente queremos, e isso é muito importante. Portanto, eu tenho aqui umas contas para esta resistência do VAS, nada de muito especial. Estão aqui, depois já vou falar sobre elas. Também queria, portanto, deixar aqui algumas referências a alguns livros. Este é um livro muito bom, comprei-o agora há pouco tempo, do Dr. Douglas Self, Audio Power Amplifier Design. É a sexta edição de 2013. Já conheço algum do trabalho do autor de outras edições. Este aqui ainda não li, mas sei que é um livro muito bom. Já o desfolhei. Portanto, é um livro com um sumo de todo um conhecimento que o autor tem nesta área, nomeadamente as melhores configurações, as compensações que se devem usar, o VAS, o impacto de cada um dos componentes na performance do circuito. Logo na capa temos um amplificador. Se olharmos para este amplificador e para o amplificador H2, vamos ver até aqui algumas semelhanças. Par diferencial, neste caso é P, eu tenho N. Espelho de corrente, aqui podemos ver que só utiliza dois transistores, ou utiliza 3. Aqui o VAS não tem, portanto, resistência de emissor. Ok. Queria deixar aqui esta referência a este livro. Se tiverem hipótese, procurem este livro. Este livro é muito bom. Vão encontrar aqui muitos esquemas que andam aí, vêm deste livro. Este livro tem muitos esquemas mesmo. Este livro é um livro já com alguns anos, tem 35 anos, de 1983, é um livro de RCA Solid State Applications. Tem alguns esquemas de amplificadores, inclusive amplificadores com circuitos integrados e transistores, portanto esquemas híbridos, mas também tem esquemas iguais aos que temos aí hoje em dia, com o par diferencial, VAS, portanto esquemas iguaizinhos àqueles que nós vemos por aí. Este livro, eu não sei o ano de edição, o autor é João Caninas, ele tem uma série de livros de eletrónica. Este livro é muito acessível, tem uma leitura fácil. Sem dúvida uma pessoa que sabe bastante de eletrónica. Tem esquemas portanto, também de amplificadores com circuitos integrados, STKs, fala sobre, portanto, altifalantes, faz um apanhado geral dos amplificadores áudio. Um livro muito, muito interessante. Eu gosto muito deste livro de João Caninas. Depois tenho aqui um esquema de um amplificador muito interessante. Uma configuração. O único sítio onde eu vi esta configuração é este amplificador. Não conheço mais nenhum esquema parecido com este. Este esquema foi-me cedido por um amigo já há muitos anos. Não faço ideia, talvez há cerca de 20 anos. Eu, na altura, projetava este tipo de amplificadores e cedeu-me este esquema. Chamar aqui a atenção para este condensador 220 micros que temos aqui em paralelo com a resistência do VAS. Já vamos ver que o objetivo deste condensador é fazer um curto-circuito à resistência do VAS e aumentar o ganho a altas frequências, ok? Eu decidi ir buscar este esquema porque este esquema é um pouco diferente de tudo aquilo que normalmente aparece. A configuração de par diferencial, ou então um amplificador operacional a realimentar. Aqui temos um amplificador operacional, mas a realimentação é feita com este transistor, este tipo 29. Eu já vou explicar um bocadinho melhor isto.
Eu escolhi este esquema porque este esquema é um pouco diferente do que estamos normalmente habituados a ver nas configurações mais clássicas. Depois fui aqui buscar um artigo de um amplificador a válvulas. Este amplificador era da revista Elector, maio de 1985. Portanto, este amplificador eu vi a referência, tinha um THD de 0,5%, portanto, nada, não é um valor, não é os 0,1, mas em válvulas é um valor aceitável, portanto, tendo em conta a distorção de segunda harmónica, das harmónicas pares, dos circuitos a válvulas. Eu não sei muito sobre o assunto, sou sincero. Eu fui buscar este artigo só para mostrar, portanto, que o andar de entrada tem aqui, portanto, uma válvula SCC, por acaso eu não sei se está diretamente no andar de entrada, mas esta SCC 83, um duplo triúdo, portanto, já tínhamos aqui um par diferencial feito com válvulas, portanto, é só para dizer que o par diferencial não é uma coisa que se inventou para os transistores, não é para o amplificador XPTO. No tempo das válvulas já existiam um par de diferenciais há muito tempo. Portanto, aqui um amplificador, achei engraçado ir buscar este amplificador. Foi um amplificador que fiz em tempos, na altura estava a tentar fazer um amplificador de elevada largura de banda. Ele tem um circuito integrado LM6171, podem procurar. Este integrado tem um slow rate de 3000 volts por microsegundo. Portanto, isto foi uma maluquice. Provavelmente aqui deve ter inovado, ninguém se lembrou de usar este circuito integrado para fazer um amplificador desta largura de banda. Portanto, ele está ligado diretamente a estes dois transistores. É um transistor em base comum e o outro em seguidor de emissor. Portanto, ele era alimentado a 90 volt e tinha aqui também mais e menos 15 para o integrado. Isto depois ficou em stand-by porque, como é uma tensão simples, precisa de um condensador de desacoplamento na saída e isso dificulta, portanto, a ligação a um andar push-pull. E então ficou aqui em stand-by. Bom, voltando aqui ao início do amplificador H2. Bom, olhando para aqui, o que é que nós temos? Bom, temos um par diferencial, portanto, não é um circuito inovador, é um par diferencial. Temos aqui uma fonte de corrente, também não é inovador. Temos aqui um espelho de corrente. Este espelho de corrente tem 3 transistores, mas existe. Está explicado numa série de livros, encontra-se em qualquer livro de eletrónica, de microeletrónica. Este espelho de corrente, portanto, está explicado. Bom, depois aqui o VAS. O VAS tem um andar Darlington, ok? Tem aqui um circuito limitador de corrente, que baseia-se, portanto, aqui nesta resistência de 33 ohms e neste transistor que temos aqui. Portanto, quando a tensão na resistência 33 ohms for superior a 0,7, idealmente, na realidade, com 0,5 possivelmente o circuito começa a conduzir. Impede que este nó, portanto, VX deixa consideravelmente, portanto, este transistor aqui, bypass, começa a conduzir a corrente do par diferencial. Também não é nada novo, consegue-se encontrar esquemas parecidos com este. O circuito veio limiter, encontra-se esta configuração em muitos esquemas da revista Elector e muitos amplificadores. Isto é uma configuração conhecida. Eu projetei-o de acordo com o Safe Operating Area dos transistores SAP, para ele estar mesmo no limite e só atuar num ponto um pouco antes do transistor queimar, para que a influência do VI limiter no circuito seja mínima. Reparem que VI limiter, ele, portanto, limita tanto tensão e corrente. Portanto, é uma proteção do dispositivo. Se este circuito estiver projetado junto da zona do Safe Operating Area do dispositivo, se nós tirássemos o circuito daqui e levássemos o dispositivo a esse ponto, estaríamos no risco de o queimar. Portanto, o amplificador, quando está a trabalhar, vai estar a trabalhar sempre com alguma margem. Portanto, este circuito não deverá atuar, ou a influência dele será mínima aqui, ok? Não se pode pôr o veio limiter muito próximo da operação do amplificador, ou seja, um bocadinho acima da corrente da carga. Não, ele tem que estar projetado para próximo dos limites do transistor, porque aí
não se pode operar mesmo. Se operarmos aí, vamos queimar, portanto, o transistor. Bom, depois tenho aqui um seguidor de emissor com um Zener na base. Foi aqui um perfeccionismo, portanto, aqui a estabilizar esta tensão de uma forma. Na realidade, se o amplificador for alimentado a uma tensão bem definida, podemos simplesmente ligar esta resistência 3.1K ao ground a uma resistência maior. Portanto, o LED tem aqui uma tensão e vai definir aqui as correntes. Mas se a tensão de alimentação variar, portanto, se a tensão de alimentação andar aqui aos saltos, aqui tem menos 49, mas se andar aqui aos saltos, portanto, esta corrente na resistência vai variar e a tensão no LED vai variar. E então este circuito aqui, este circuito evita, portanto, esse tipo de situações. É um perfeccionismo, mas vai-se buscar aqui mais qualquer coisinha. Depois, aqui este é o circuito H2. O H2B tem aqui um melhoramento, portanto, os transistores SAP, que já foram descontinuados, agora são os STD, tem uma limitação aqui de corrente nestes diodos de bias, 2.5 mA. Eu arranjei, portanto, aqui um circuito bypass para ir buscar mais corrente diretamente ao VAS e aumentar aqui um bocadinho a largura de banda. Ok, é um circuito dedicado para estes transistores STD ou SAP. Provavelmente não se vai encontrar no amplificador porque não tem aplicação direta, como tem aqui. Mas não digo que não exista alguém que já tenha tido a mesma ideia e que o tenha feito. Bom, agora aqui do ponto de vista da inovação, eu posso dizer, ok, esta topologia é minha, não posso estar a afirmar isso. O que eu posso aqui dizer é que eu projetei o amplificador e optimizei-o do ponto de vista a estabilizar todas as tensões e correntes para tirar o melhor desempenho do amplificador. Por exemplo, aqui, espelho de corrente com 3 transistores. Não é muito comum. Normalmente utilizam só 2, como no outro esquema que mostrei que estava na capa do livro. Porque é que eu usei 3 transistores? Tenho aqui 2 pontos. O primeiro, com 3 transistores eu consigo equilibrar melhor as correntes, portanto, no par diferencial, o que é bom. Depois tem outra questão que a tensão VX, portanto, vai estar a atacar aqui este Darlington do VAS. A tensão VX será a tensão de alimentação menos 1.4. Ok? Portanto, é interessante ter VY também com 1.4. Se eu ligasse VY diretamente à base dos transistores, teria VY igual à alimentação menos 0.7. Assim tenho alimentação menos 1.4. O facto de ter as duas tensões de coletor muito próximas permite-me ter aqui este diodo, ok? Este diodo que limita a excursão. Portanto, este diodo aqui entre os dois coletores limita a excursão da tensão de saída do par diferencial. Tal e qual como este transistor não deixa, portanto, a tensão VX descer muito, este diodo não deixa a tensão VX subir demasiado. Este tipo de configuração tem alguns esquemas que utilizam dois diodos. Podem encontrar alguns esquemas. Bom, então aqui tenho este equilíbrio de correntes e também tenho aqui este circuito que me garante que a tensão não foge, esta tensão VX não foge muito daqui. Depois o que é que temos mais? Esta parte aqui de baixo já falei, portanto a estabilização. Aqui utilizei, portanto, resistências de degeneração de valor elevado devido ao facto de ter aqui uns transistores na saída com um beta elevadíssimo. Dei-me ao luxo aqui de degenerar. Já vamos ver que o facto de aumentar estas resistências lineariza, portanto, a resposta do amplificador. Do ponto de vista do ganho em malha aberta, já expliquei no outro vídeo que isto limita o ganho em malha aberta, o que não é muito bom. Bom, o que é que temos aqui mais? O resto são coisas conhecidas, é o V-limiter, a compensação de Miller. Ok, ainda tenho aqui estes filtros na alimentação, com esta resistência de 27 ohms.
e estes condensadores. Alguns circuitos, depois arrependi-me, mais tarde vi alguns circuitos que utilizam aqui em série com a resistência um diodo. É uma boa ideia porque o diodo não deixa descarregar o condensador quando a tensão de alimentação baixar, ok? E assim não, assim com a resistência vamos ter aqui a constante RC, mas tanto para a carga como para a descarga. É algo ainda a considerar. Bom, relativamente à inovação, como eu tinha dito, ok, eu tenho este esquema, vamos supor que eu até adquiri este esquema do outro lado, e alterei alguns componentes, simulei e ficou melhor. Eu não considero isso uma inovação ou algo que o utilizador possa dizer fui eu que fiz este amplificador. Não considero, primeiro porque, ok, até pode inovar, pode mudar uma resistência ou pôr aqui outra resistência ou fazer outra configuração, inovar, mas não sabe o porquê. E não sabendo o porquê, não tendo a justificação, vê no simulador que está bom, mas não sabe o que está por trás da otimização, nunca estará no ponto ótimo. Ok? Para já, para conseguir fazer uma optimização dessas, é um tiro no escuro, ou então anda durante vários meses a trocar componentes. Portanto, é preciso saber a função de cada componente e perceber, só aí se pode, portanto, trabalhar na optimização e inovar. Portanto, esta é a maneira de inovar. Outra maneira de inovar, nós podemos mudar a topologia, colocar andares cascode, podemos utilizar muitos transistores, circuitos integrados para regular os BIAs, podemos fazer todo esse tipo de coisa, mas a topologia que está lá por trás e os conceitos não mudam muito. Por exemplo, esta resistência aqui de 33 ohms, vamos ver qual é que é o efeito dela, portanto, na linearização aqui do VAS, na linearização do VAS e aqui no ganho. Portanto, vamos só perceber, eu tenho aqui essas contas, eu decidi pôr aqui essas contas. Bom, eu vou falar no modelo incremental, mas antes disso só mostrar aqui a notação para que fique claro. Portanto, a notação que normalmente é usada em livros de eletrónica, portanto, IC, portanto, I minúsculo, C maiúsculo para componentes AC e DC, I maiúsculo e C maiúsculo componentes DC ou parâmetros que não variam com o tempo, por exemplo, valor RMS, valor médio, e depois temos I minúsculo e C minúsculo para componentes AC. Isto é válido também para tensões, é precisamente a mesma coisa. Tenho aqui, portanto, a equação do transistor, da corrente em função de VBE. Podemos ver I minúsculo, C maiúsculo. Portanto, corrente de saturação, exponencial de VBE sobre VT. VT é a tensão térmica. Portanto, cá está, BE maiúsculo. Portanto, estamos a falar da componente DC mais AC. Era importante referir isto, senão não se percebe o modelo. Bom, no transistor bipolar nós temos uma relação, portanto, que não é linear entre a corrente e a tensão. É uma exponencial, portanto, a corrente varia exponencialmente com a tensão base emissor. O que é que nós podemos fazer? Se a tensão base emissor variar pouco em torno da corrente de repouso, portanto, a corrente do ponto de funcionamento em repouso, nós podemos fazer aqui uma linearização neste ponto e aproximar esta exponencial, portanto, a uma reta, e então passamos a ter uma relação linear entre a tensão base emissora e a corrente coletora. Reparem que aqui já estou a falar I minúsculo, C minúsculo e VBE, portanto, com B e E minúsculo. Portanto, estou a falar em componentes AC, pequenas variações em torno deste ponto, ok? É disso que estou a falar. Bom, aqui eu tenho um modelo, portanto, incremental. Em vez de pôr RBE e VBE, utiliza-se RP e VP, portanto, entre a base e o emissor temos esta resistência RP. Depois temos a fonte de corrente, que é o transistor, portanto, o GM-VP. Cá está, o IC é o GM-VBE, ok? GM é transcondutância. Transforma, portanto, uma tensão numa corrente, ok?
portanto, o que é que nós temos aqui? Depois temos a resistência de emissor. Portanto, temos aqui o VAS com resistência de emissor, portanto, um PNP e um NPN. E agora vamos ver aqui a partir do modelo incremental. Portanto, o modelo incremental só é válido quando as perturbações de VBE são reduzidas. Portanto, se tivermos fortes perturbações em VBE que saiam deste ponto de funcionamento, portanto, esta linearização deixa de ser válida. Temos aqui, portanto, a corrente IC vai ser o GM vezes o VP, aqui utiliza-se VP em vez de VBE, substituindo o VP por VI e VRE, portanto, aqui na equação, portanto, fica VI menos VRE e o VRE é RE vezes IC. Portanto, isto é uma aproximação, é RE vezes IE, mas estamos a desprezar a corrente base, senão isto dá umas contas muito mais complicadas. Passando para o primeiro termo da equação, portanto, este RE-IC, GM RE-IC, está aqui, fica 1 mais GM-RE, portanto, igual a GM-VI, e ficamos aqui com uma equação, portanto, que nos dá o valor de IC em função de VI. Portanto, o ganho do transistor, que se não tivesse resistência era apenas o GM vezes o VBE, agora é um GM' vezes o VI, em que este GM' é GM a dividir por 1 mais GM sobre RE. Bom, até aqui, isto aqui são apenas cálculos matemáticos para vermos a questão do ganho, mas o que interessa é o que vem agora aqui a seguir. Primeira coisa, em termos de linearidade, podemos ver que, portanto, se nós dividirmos por GM em cima e em baixo, ficamos com esta equação que temos aqui, IC igual a 1 a dividir por 1 sobre GM mais RE vezes VI. Se o RE for muito maior que 1 sobre GM, pode ser, portanto, 1 sobre GM pode ser eliminado, desprezado, e então a corrente só depende, portanto, da resistência, do VI da resistência. Como podem ver, temos aqui uma linearização, portanto, é linear. Portanto, a resistência não varia o valor ao longo do tempo, supostamente. Portanto, quando o VI varia, a corrente varia linearmente. Ok? Bom, eu tenho aqui um exemplo, tinha aqui um IC de 1 mA e calculei o GM, 1 sobre GM 26, então tinha que ter um RE para aí de 260 para isto acontecer. Isto é muito importante. Mas reparem, por exemplo, no VAS, se eu tiver uma corrente de 26 mA, já vou ter 1 sobre GM igual a 1 ohm. Ok? 1 sobre GM igual a 1 ohm. Nesse caso, como o RE do amplificador H2 era 33, ok? 1 mais 33 é aproximadamente 33, portanto, é mais que 10 vezes, portanto, eu tenho o circuito linearizado, ok? Eu tenho o circuito linearizado. Agora, o que é que acontece ao ganho? Podemos ver a relação entre GM e GM', portanto, dividindo GM sobre GM'. Se dividirmos, chegamos a esta equação que temos aqui em baixo. E podemos ver quando o RE, portanto, quando o RE é 0, o GM é igual ao GM'. Mas quando o RE, vamos supor o caso em que o GM era 1, portanto, era este caso aqui em que o IC, se o IC for 26 mA e o VT 26 mV, o GM é 1. Portanto, com um RE de 33, o GM é 34 vezes o GM', ou seja, o facto de eu meter a resistência de 33 ohm baixou o ganho em 34 vezes. Portanto, é disto que estamos a falar. Por isso, aqui no esquema do amplificador que eu mostrei, onde é que está? Está aqui. Neste esquema deste amplificador foi usado este condensador de 220 micro em paralelo com a resistência de VAS para curto-circuitar, portanto, esta resistência aumentar o ganho. Bom, já que vi aqui este amplificador, posso mostrar aqui mais um bocadinho. Portanto, ele utiliza um circuito bootstrap, portanto aqui
com um condensador, portanto, da saída aqui para o meio destas duas resistências. O VAS é com bootstrap. Eu nunca usei bootstrap nos amplificadores. Normalmente utilizo fonte de corrente. A realimentação de alta frequência é feita neste transistor tipo 29, portanto aqui a realimentação de emissor. Depois este amplificador também tem aqui uma malha de realimentação, mas reparem, tem aqui um filtro RC, tem aqui um condensador 47 micros e duas resistências de 4.7. Esta realimentação só vai funcionar praticamente em DC. O que este amplificador está a fazer é regular, portanto, a tensão de saída em DC, os 0 volt. Depois podemos ver que em AC este condensador de 47 micros é um curto-circuito. Ficamos com esta resistência de 4.7 em paralelo com esta de 4.7, dá para aí 2.3. Este 22 também é um curto-circuito e o amplificador em alta frequência fica com um ganho de 2. Ok? Significa que se eu meter 1 volt à entrada, tenho aqui 2 volt na base do transistor. Este circuito integrado, além de, portanto, regular o DC de saída, ele serve de buffer aqui para este transistor tipo 29. Depois temos aqui um condensador de 10 pico, portanto, para realizar a compensação. É um esquema muito, muito interessante. Se eu fosse buscar esse esquema e aparecesse com esse esquema dizendo que era meu, provavelmente, como este esquema é pouco conhecido, podia-se assumir que esse esquema era meu, ou as pessoas teriam a assumir que o esquema era meu, quando na realidade esse esquema já existe há muitos, muitos anos. Como podem ver, é difícil, portanto, inovar. Basicamente era isto que eu vos tinha para dizer. O importante é perceber o porquê dos componentes para podermos então aí inovar, trocar valores no simulador e optimizar num esquema que já existe. Não considero isso como é que é dizer, uma inovação. Ok, pode resultar numa inovação, mas aceitar como a pessoa que projetou o amplificador não considera isso como um desenvolvimento de raiz do amplificador, porque não é, porque na realidade foi uma alteração feita ao amplificador, nem se sabe se está no ponto ótimo ou não. Eu lembro-me de uma história engraçada que um professor amigo me contou, de um rapaz que foi apresentar a sua tese, não sei se era de mestrado, doutoramento, e o trabalho estava muito bom, e no fim da apresentação houve um senhor já de idade até que se levantou na plateia e disse: olha, eu gostei realmente desse trabalho, o trabalho está muito bom, gostei do seu trabalho, mas tudo o que o senhor apresentou já há mais de 50 anos que foi desenvolvido por o senhor XPTO. E o rapaz ficou muito atrapalhado e respondeu ao senhor e disse: bom, mas como o senhor imagina, eu nessa altura nem sequer era nascido, portanto nunca teria acesso a esse trabalho, e isto foi, portanto, da minha autoria. E o senhor respondeu: é verdade, mas o senhor sabe ler, não sabe. Portanto, a questão é esta, portanto, não posso ir buscar um esquema de há 50 anos atrás, alterá-lo e dizer que o esquema é meu e que otimizei e que fiz. Portanto, a questão é inovar. Para inovar é preciso perceber o porquê de cada um dos componentes para se poder optimizar. Só nessa altura poderemos otimizar. Podemos otimizar mexendo no simulador? Podemos otimizar. Estamos no ponto ótimo? Não sabemos. Não percebemos o que é que o componente, qual é que é o princípio de funcionamento, qual é que é a ideia do circuito. Portanto, este é o meu ponto de vista. Ok? Bom, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.